Primeira turma do Supremo Tribunal Federal julga nesta terça-feira, dia 6, e quarta-feira, dia 7 de maio, a denúncia da Procuradoria-Geral da República para tornar réus 7 acusados que pertencem ao chamado Núcleo 4 da trama golpista, que teria ocorrido durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente réu e inelegível. Quem vai contar essa história pra gente é o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Botão errado! Botão errado! Pronto, agora os botões certos. Desculpa, gente! Ai, ai, não tem problema, gente. Ficou até charmoso, assim, o corte começa com algumas falhas técnicas, mas não tem problema nenhum. Aliás, deixa eu fazer uma errata aqui. A Letícia Oliveira tá assistindo a live. Eu falei Thalita, é a Tati, que faz a pesquisa lá do pessoal dos extremistas, os ataques extremistas nas escolas. Sofia, vai começar o julgamento, então, do núcleo número 4. E aí a Veja fez um resumo aqui para a gente acompanhar. O Supremo Tribunal Federal, a primeira turma, na verdade, julga nesta semana a denúncia contra o núcleo de desinformação, que é basicamente um núcleo, gente, para vocês saberem, é um núcleo de milicos, tá? Se você puder botar na tela já, Sophie, tá? Já está projetado aqui. Mas é isso, o núcleo de desinformação, ministros da primeira turma vão decidir se mais 7 acusados pela PGR de participar do plano golpista viram réus. Deixa eu dar um spoiler pra vocês. Sim, eles vão virar réus, tá, gente? Não vai ter dúvida quanto a isso. O Fux provavelmente vai fazer algum voto maluco, mas a gente vai ver, tá tudo para mais ou menos previsto. De acordo com a PGR, os denunciados seriam responsáveis por organizar ações de desinformação para propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral e ataques virtuais a instituições e autoridades. Os denunciados ainda são investigados pelo uso indevido da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, para atividades ilegais. As ações, de acordo com a acusação, tinham como objetivo gerar instabilidade social e atacar as instituições e autoridades que ameaçassem os interesses do grupo. Quem que são os integrantes do Núcleo 4? Muitos deles ligados, Sofia, a gente fez um corte aqui. Falando a respeito o general Pazuello, né? Que não tá em nenhuma acusação. Isso me surpreende muito. Mas está lá o Ailton Gonçalves Moraes Barros, major da reserva do Exército, o Ângelo Martins de Nicole, major da reserva, o Gomes Rodrigues, que é subtenente, o Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel, Reginaldo Vieira de Abreu, o coronel, Marcelo Araújo Bormevete, policial federal, provavelmente o único policial federal que está nessa denúncia dos mandantes, e o Carlos César Moretson Rocha, que é presidente do Instituto Voto Legal. Você lembra desse cara nos diálogos? Que estava junto com aqueles outros submilitares que estavam compartilhando o Xandão com a piroca na cabeça. Eu vi o inquérito todo. É muito maluco essa galera do Instituto Voto Legal, para quem não sabe, era um instituto envolvido com o PL do Valdemar, que estavam querendo comprovar a fraude das urnas, que nunca aconteceu. Como será aquela fraude que acabou gerando a suposta fraude que acabou gerando uma multa de 22 milhões para o PL, né? Isso. Quase quebrou o partido, inclusive, mas enfim. Como será o julgamento? O processo será julgado na primeira turma do Supremo. O colegiado é composto pelo relator da denúncia, Alexandre de Moraes, e os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Pelo regimento interno da Corte, cabe às duas turmas do tribunal julgar ações penais. Como o relator faz parte da primeira turma, a acusação será julgada por esse colegiado. Se a maioria dos ministros aceitar a denúncia, os acusados viram réus e passam a responder por uma ação penal no Supremo, que depois será julgado nas duas turmas. Os outros núcleos, até o momento, as denúncias contra o núcleo 1, do qual Jair Bolsonaro faz parte, os núcleos 2 e 3, foram aceitas pelo Supremo de forma unânime. O que está por trás desse julgamento essa semana, Sofia, não é só essas pessoas. Isso aqui é o processo tomando o seu rumo natural. Mas, como eu falei para vocês no outro corte, o Bolsonaro recebeu alta do hospital, chorou na frente do hospital, ficou ali aguardando os médicos. E assim, o que está sendo encaminhado é uma anistia light no Congresso. E aí eu tô muito curioso, Sofia, não pelo julgamento, mas essas tentativas de anistiar os bagrinhos no Senado e no Congresso, e também os caras se tornando réus no Supremo Tribunal Federal. As duas coisas devem acontecer ao mesmo tempo. Aí a Veja traz essa informação, a batalha da anistia
Alcolumbre abraça o plano alternativo e eleva a tensão com o bolsonarismo. E olha que incrível, quem tá por trás da anistia? O senador Alessandro Vieira, tá, gente? Muito conhecido lá da CPI da Covid. É ex-delegado da Polícia Civil de Sergipe, que fez fama prendendo acusados de corrupção nos anos de 2016 e 2017, o que levou ao Congresso em 2018 com mais de 470 mil votos pelo pequeno Rede de Sustentabilidade. Apoiador da Lava Jato, foi articulador da frustrada tentativa de criar a CPI da Lava Toga, aquela que o Nando Moura adora, para investigar o judiciário, que considerou responsável pelo desmantelamento da operação. Apesar disso, o parlamentar que passou pelo PPS, Cidadania e PSDB sempre teve atuação discreta. Isso pode ter começado a mudar no dia 21 de março, quando o ministro Alexandre de Moraes condenou a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, conhecida por fichar a estátua do STF a 14 anos de prisão. No dia seguinte, Vieira apresentou projeto de lei para reduzir as penas do 8 de janeiro, alegando que as decisões do Supremo se afastam cada vez mais do ideal de justiça. Nada aconteceu com a proposta, que dormitava nos escaninhos do Senado, sem nenhuma movimentação, até terça, dia 29 de abril, quando o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, anunciou no plenário que estava estudando fortemente o projeto de Vieira como alternativa ao pacote de anistia que os bolsonaristas tentavam emplacar na Câmara. Sofia, os caras estavam tentando emplacar anistia até quando o Lula sancionou a Aldir Blanc agora como lei permanente de incentivo à cultura, tá? Os caras estão tentando tumultuar de todas as formas, os bolsonaristas, e agora essa turminha do Alessandro Vieira, do Alcolumbre, e aí você começa a ver o Centrão flertando com isso aqui, que não é uma proposta para anistiar o Bolsonaro, mas é para transformar o julgamento dos golpistas numa palhaçada. Isso aqui é para transformar a galera numa palhaçada. Não é só o Alcolumbre que tá dando ok para isso. O Hugo Mota, que tava todo mundo falando que estava alinhado ao Lula, o jornal O Tempo traz aqui: há consenso sobre penas exageradas para pessoas que não mereciam, diz Mota sobre PL da anistia. O que diz aqui a nota do jornal Mineiro? O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, afirmou que há consenso até dentro do judiciário de que há penas exageradas nas condenações pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Ele defendeu uma discussão sobre a dosimetria das penas como alternativa à anistia, defendida pela oposição no Congresso Nacional. Eu queria saber, Sofia, qual que é esse consenso que tem dentro do judiciário? É o Fux? É a Carmen Lúcia? É o Zanin? Agora eu quero nomes, gente. Porque o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes não estão falando nada diferente de punir os caras. Não. Então alguém tá querendo fazer sacanagem nos bastidores, tá? Então ele diz aqui: eu vejo que a questão da anistia como uma pauta que precisa ser discutida com muita serenidade, não vai ser com arroubos, com atropelos que nós vamos resolver essa situação. O que há na sociedade dentro do Congresso, e eu diria até dentro do próprio judiciário de consenso nesse tema, é que há penas exageradas para pessoas que não mereciam essas penas, e nós precisamos discutir como resolver isso. Que eu saiba, o Congresso não julga nada, o Congresso legisla. Se os caras estão tentando, os caras estão interferindo no Supremo, gente. Isso aqui é uma interferência de novo. Isso é uma coisa bem interessante, porque a gente ouve tanto o discurso de que o Supremo está tentando legislar, está invadindo o espaço dos outros poderes, não sei o quê. Mas, gente, quem está fazendo isso é o Legislativo. O Legislativo está querendo dar uma de judiciário e querer dizer quanto que é uma pena, o que é crime, o que não é, se a pessoa é culpada ou inocente. Gente, isso não é papel do Legislativo. Não é papel do Legislativo. E eu vou dizer uma coisa, eu já falei em outro corte, mas vou repetir aqui. Para quem tá dizendo, não, mas isso aí vai diminuir a pena dos bagrinhos, mas vai manter intocado a questão dos mandantes e financiadores. Gente, isso é como o projeto está escrito agora. Isso aí começa a tramitar, entra um destaque aqui, coloca uma emenda ali, não sei o quê. A hora que esse negócio for aprovado, se isso for aprovado, a gente não tem ideia de como isso vai estar. E a gente tem que pensar também que, olha,
Um golpe não se dá sem os mentores, não se dá sem os financiadores, mas também não se dá sem os bucha de canhão que vão lá pra frente. E não pegaram todos, tá? Não, No dia longe foram disso. presos, acho que 1.200 pessoas. Tinha muito mais que isso lá, um monte de gente se safou. Tinha uma maluca na Paulista conversando com o Fabrício lá, que acampou nos QG e saiu fugida de Brasília, porque provavelmente ela seria presa. Então, a partir do momento que você diminui as penas para esse pessoal que está aí na linha de frente, você está estimulando que no próxima tentativa de golpe, sim, vai ter uma próxima tentativa de golpe se a gente bobear. Na próxima tentativa de golpe, vai ter mais gente disposta a ir para a linha de frente. Ai, Sofia, mas isso aí pode se voltar contra a esquerda. Gente, eles vão atacar a esquerda independente de qualquer coisa. Se não tiver uma lei para eles atacarem a esquerda, eles vão inventam a lei. E se não conseguirem inventar a lei, eles atacam sem a lei mesmo. Para com isso, não precisa de precedente. E para finalizar o corte, indo nessa linha do que você tá falando, Sophie, o Celso Rocha de Barros é um bom colunista da Folha. Eu acho que ele era muito lavajatista no passado, mas ele faz aquele podcast muito bom acho que é o Foro de Fora Teresina na Teresina, revista, sim. na revista Piauí, e ele resumiu toda essa... Volto a te falar para vocês, tá, gente? Esse julgamento da primeira turma tem tudo a ver com esse pedido de anistia. As duas coisas estão rolando ao mesmo tempo. E o Celso Rocha de Barros, ele resume nesse título da coluna dele. Anistia não é pacificação, é uma declaração de guerra, tá? Ou, resumindo ainda mais, indo além do título dele, anistia é basicamente a declaração de um novo golpe. Tá? A gente vai ser golpeado se a gente ficar brincando aí de anistiar bagrinho. Tem que punir bagrinho, tem que punir mandante, tem que punir financiador, que nem apareceu ainda. E aí o Celso escreve aqui, não vou ler a coluna inteira, mas vou escrever aqui. Caro senador Alessandro Vieira, respeito muito sua atuação parlamentar, exatamente por isso solicito os seguintes esclarecimentos, todos referentes ao seu projeto que reduz a pena de criminosos do 8 de janeiro. Seu projeto altera o Código Penal para reduzir as penas dos acusados de tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. O artigo 359-L, e tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Artigos 359-M. Em casos em que o réu não participou da organização do crime e cometeu seus crimes sob influência de uma multidão em tumulto. É esse tipo penal novo, bizarro, que o Alessandro Vieira quer empurrar. A redução é bastante significativa. Atualmente as penas vão de 4 a 8 anos e de 4 a 12 anos, o que já é bastante baixo para crimes que são sempre cometidos com o objetivo de, em caso de sucesso, cometer em seguida assassinato em massa de opositores, tortura de forma sistemática e censura à imprensa. O novo projeto reduz as penas de 2 a 6 anos, 359L, e de 2 a 8 anos, 359M. Senador, a aplicação do atenuante situação de multidão a esses artigos é obviamente errada. Influenciado pela multidão do 8 de janeiro, o réu pode ter cometido mais atos de depredação de patrimônio público, por exemplo, mas não foi aí que ele cometeu os crimes previstos nos outros dois artigos. O réu tentou abolir o Estado Democrático de Direito, depor o governo legitimamente eleito quando participou da invasão com o objetivo de convencer os militares a roubarem os votos de dezenas de milhões de brasileiros pobres que votaram em Lula para em seguida promover o assassinato em massa de opositores da extrema-direita, tortura sistemática e censura à imprensa. Quem estava na Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro estava ali para fazer isso, mesmo que não tivesse quebrado um único copo. Nenhuma multidão os arrastou de seus estados até a Praça dos Três Poderes. É disso que a gente está falando, tá, gente? Eles queriam fazer uma ditadura militar. Então, anistiar esses caras é dar pano para um golpe. Tomara que o julgamento na primeira turma ocorra de forma célere e que essa pataquada seja, enfim, sufocada pela Suprema Corte, Sofia. Eu não sei se eu estou otimista, eu estou bastante dividido sobre essa questão. Tem muito jurista também que tá achando que tá rolando muita coisa errada aí, mas a gente também tem que fazer pressão para que esses caras sejam condenados de fato. No limite, eu acho que a gente devia ir pra rua, tá? Sim,
Sim, não dá pra deixar isso aí passar, não. Gente, nenhum dos golpes que o Brasil sofreu, e já foram vários, deu certo de primeira. Vamos lembrar, pega o último. Ok, o golpe aconteceu em 1964, né? Fechamento do regime em 68. Mas já tinham tentado em 1961. Lembra toda a campanha da legalidade, Uhum. toda aquela história lá? Então, eles já tinham tentado. Não conseguiram, tentaram de volta, conseguiram. Então, essa batalha não está ganha. A gente Uhum. deixar passar um projeto desses é dar munição pro inimigo, desculpa. E eu vou falar com essa palavra mesmo: inimigo. Sim. Inimigo, porque a gente sabe muito bem o que eles fariam com a gente se eles tivessem conseguido. A gente tava num campo de concentração em Goiás, É, que o próprio Mauro Cid tinha comparado com Auschwitz. isso. E eu não estou inventando isso. Isso está no relatório da Polícia Federal. Se eu não me engano, está na denúncia da PGR também. Então, o pessoal está me corrigindo aqui. O último golpe, na verdade, foi em 2016. Tem razão. Tem razão, Daniel Araújo. Você está correto. Erro meu, eu estava pensando no último golpe militar. Não estava contando o golpe parlamentar. Mas Uhum. é isso. E, Pedro, Hum. eu sinceramente eu não sei o que dizer com relação ao pessoal que mais do campo da esquerda que está encampando esse discurso também, que não são poucos. Não, não Não são são poucos. poucos. É, Tem, tem pelo menos, acho que tem um partido declaradamente fazendo isso, que é o PCO. É insignificante? É insignificante, mas tem lá alguma força de mobilização nas redes sociais. Eu acho que tem partes do PT que, embora não estejam declarando isso, mas meio que estão deixando rolar, sobretudo os parlamentares. Eu estou falando deixar rolar, tá, Lindbergh, antes que você fale. Eu não estou dizendo que você está apoiando a anistia. Mas eu acho que precisa ser mais duro no posicionamento. E enfim, tem. Mas o que me assusta mais, Sofia, não é nem os progressistas, tá? É esse centrão. O Alessandro Vieira não era o paladino anti-negacionismo na pandemia? O que ele tá agora metido com o bolsonarista? Isso aí tá muito mal explicado. mas a gente tá vendo vários se converterem desse jeito, né? Fux, no julgamento das denúncias, também tá se mostrando um belo de bolsonarista. Exato. É o bolsonarismo moderado. Que vai acabar no mesmo lugar que o extremista. Uhum. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui, estouramos o tempo? Tranquilo, vamos lá. Pessoal que tá assistindo ao vivo, a gente já vai voltar a dar um tchauzinho pra vocês.